Bem, pessoal, vou responder uma pergunta que foi muito comum nos vídeos que eu fiz sobre câncer, assim, por que o câncer mata tanta gente? Por que hoje, com a evolução toda da medicina, a gente ainda vê tanta gente morrer com câncer? E eu vou explicar para vocês o detalhe, por que não? A gente evoluiu muito e grande parte do câncer a gente consegue tratar e curar, e com a grande confusão que é feita, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender como funciona o que é o câncer, né? Basicamente, uma célula de qualquer tecido, qualquer órgão, em qualquer local, ela, na hora de se dividir, ela tem algum tipo de mutação. E o DNA dela, essa é a forma mais comum de um câncer desenvolver. E aquela alteração dela faz com que ela perca um pouco a função dela e ela tem uma característica de crescer, multiplicar, se dividir. Então, essa é a principal característica quando você imagina numa célula cancerígena, né? E essa divisão, esse crescimento da célula cancerígena vai fazendo o quê? Vai formando uma massa. A célula deixa de ter a função que ela tinha inicialmente, isso pode ser câncer de pulmão, de mama, cerebral, né? E começa a se dividir. Quando ela começa a se dividir, imagine, tinha uma célulazinha que ela se dividiu de forma mais rápida do que era para acontecer. Forma 2, depois 4, depois 16. Então, esse crescimento geralmente acontece de forma relativamente rápida. Essa célula se dividindo, ela vai consumir muitos nutrientes, né? Sangue, glicose. E por quê? Agora vamos responder a pergunta. Por que o câncer mata tanto, né? O grande problema é o diagnóstico precoce. Imagine se a gente pega essas células que se dividem e ainda está localmente naquele tecido e você retira, está resolvido o problema. Então, o grande problema do câncer não é não ter tratamento, é formas de você diagnosticar cada vez mais precoce o câncer, para assim que você identificar aqueles tecidos que estão crescendo, você conseguir tratar. Outro campo que tem crescido muito também na parte da oncologia é você. Quem que faz essa limpeza dessas células? Acontece no dia a dia da gente, não é só no câncer, né? No dia a dia da gente, células da gente se duplicam de forma equivocada e nosso corpo vai lá e mata aquela célula. É o sistema imunológico. Então, cada vez mais está crescendo essa interface entre a imunologia e a oncologia. Porque se a gente tivesse forma de fortalecer nosso sistema imunológico, e quando a gente fala, né, das imunoterapias, que já tem funcionado e muito, e tem curado também muito câncer hoje, a lógica dela é justamente isso. Fortalecer o sistema imunológico para você matar aquele grupo de células específico. Então, é um tratamento bem específico para aquele tecido. Então, não é que a gente não consiga tratar o câncer ou curar o câncer. A gente tem tratamento e tem cura para a grande maioria dos cânceres. A grande dificuldade é o diagnóstico precoce. E aí quando você começa a entender isso, você começa a perceber doenças que a gente sabe que elas são prevalentes e que a gente faz acompanhamento desde cedo, como o câncer de mama, ela tem altíssima taxa de cura. Os cânceres de pele também, né, que você identifica muito precoce, a pessoa tem um cuidado, vai no dermatologista, avalia, vê qualquer tecido, você consegue curar a grande maioria dele. Inclusive o câncer de próstata, né? Que muitas vezes a gente tem o toque retal, o PSA. Se o homem faz tudo direitinho e consegue acompanhar, você consegue curar. O gastrointestinal, que é um dos cânceres que matam muito, né? Você também tem uma facilidade se você descobre, né, com a colonoscopia de forma precoce. Em especial pessoas que têm aqueles pólipos, né? Tem formas familiares que predispõem esse tipo de tumor e você retira, você consegue curar o câncer. Então assim, percebam que não é só a cura, a falta de remédio, nada disso. É o diagnóstico precoce que é difícil. E acontece muito com câncer de pulmão, que de um modo geral não é dos mais, está entre os 5 mais frequentes, mas não está no topo da lista. Quando você pensa em letalidade, aí ele sobe. Porque é difícil de você identificar a massa crescendo no pulmão, muitas vezes dá pouco sintoma, que a gente tem uma reserva, né? Que mesmo que você perca uma parte do pulmão, você está respirando bem, você consegue fazer suas coisas. E aí está o segredo. Então a gente tem cura para o câncer? Tem. A grande dificuldade que a gente tem é o diagnóstico precoce. Na hora que esse câncer cresceu, dificulta. Na hora que ele cresceu, pegou corrente sanguínea, pegou vasos linfáticos, se espalhou para o organismo, piora mais ainda, dificulta mais ainda o tratamento, tá bom? Espero que tenha ajudado.